Olá pessoal, neste vídeo nós estaremos falando sobre a NBR 16.916, a qual define o método de determinação da densidade da absorção de água para agregados miúdos. Para iniciarmos, temos então alguns termos que são definidos por esta norma. Dentre os que aqui serão citados, a norma define como agregado miúdo o agregado cujos grãos são passantes na peneira de malha de 4,75 mm, mas que não são passantes na peneira de malha de 150 micrômetros. Ademais, define isso como agregado na condição saturada de superfície seca, como o estado físico do agregado miúdo, em que os seus poros permeáveis estão preenchidos com água, mas sem umidade superficial livre. Em contrapartida, a definição de agregado na condição seca consiste no estado físico em que os poros permeáveis do agregado não estejam preenchidos com água e nem há umidade superficial livre. Continuando nossa seção de definições, a norma define como absorção de água o aumento da massa do agregado devido ao preenchimento de seus poros permeáveis. Já a densidade do agregado na condição seca é o quociente da massa do agregado na condição seca e o volume de seus grãos, sendo imperioso salientarmos que o volume considera tanto o volume dos poros permeáveis quanto dos poros impermeáveis, porém desconsidera o vazio entre os grãos do agregado. A densidade na condição saturada de superfície seca é semelhante à descrita anteriormente, porém considerando a massa do agregado na condição saturada de superfície seca. Finalizando essa seção, gostaria de deixar claro que a norma define que densidade e massa específica são termos equivalentes e que podem ser utilizados para expressar as grandezas descritas nesta seção. Prosseguindo nosso estudo, é importante conhecermos quais aparelhos e equipamentos devem ser utilizados na execução do ensaio. De acordo com a norma, a aparelhagem a ser utilizada na execução será uma balança, frasco com tampa, molde tronco cônico, estufa, recipientes, peneiras, espátula de aço, circulador de ar e um dessecador. O frasco com tampa a ser utilizado no ensaio deve possuir uma capacidade de 500 mais ou menos 25 ml. A boca do frasco deve possuir um diâmetro interno de 50 mais ou menos 5 mm e o tubo deve possuir diâmetro interno de 11 mais ou menos 1 mm. Um dos procedimentos mais importantes na execução do ensaio de determinação de massa específica e da absorção de água para agregado miúdo é a etapa de preparação da amostra a ser utilizada. A NBR 16.916 determina que deve-se tomar aproximadamente 2,5 kg de massa do agregado. Essa massa será suficiente para permitir que o ensaio seja realizado em duplicata. Inicialmente, a amostra deve ser espalhada em uma bandeja e coberta com água potável durante no mínimo 24 horas. Passado esse período, a amostra deve ser retirada da água e estendida em uma superfície plana, onde deve ser submetida à ação de uma corrente de ar suave. É importante que durante esse processo de secagem, a amostra seja revolvida com frequência a fim de assegurar uma secagem uniforme. A secagem deve prosseguir até que os grãos do agregado não fiquem fortemente ligados entre si. Prosseguindo a preparação da amostra, essa deve ser colocada no molde tronco cônico, sem ser comprimida. Deve-se então aplicar suavemente 25 golpes de uma haste de compactação em sua superfície. Após compactada, deve-se levantar verticalmente o molde e observar se o agregado ainda permanece na forma do molde, indicando que ainda há umidade superficial. Caso a situação citada anteriormente permaneça, o agregado deve continuar sendo secado, revolvendo-o sempre e realizando este ensaio em diferentes intervalos de tempo, até que, quando ao levantar o molde, o cone de agregado miúdo desmorone. Com isso, este estará na condição saturada de superfície seca. Prosseguindo então para a execução de fato do ensaio de determinação das densidades e da absorção de água do agregado miúdo, inicialmente deve-se tomar uma amostra de 500 gramas, preparada conforme o que já foi descrito anteriormente, e colocá-la no frasco. Deve-se então registrar a massa do conjunto agregado na condição saturada de superfície seca e frasco serão definidas como a massa MC.
Prosseguindo o ensaio, o operador deve então encher o frasco com água potável até próximo e abaixo de 500 ml e então mover o frasco para retirar parte das bolhas de ar. Depois, o frasco deverá ser submetido a um banho a uma temperatura constante de 23 mais ou menos 2 graus Celsius. Após 1 hora, deve-se então completar o frasco com água potável até 500 ml e determinar a massa do conjunto, ou seja, a massa MD. Concomitantemente a essas etapas, deve-se tomar mais uma amostra de 500 gramas do agregado preparada em conformidade ao que já foi explicado. Essa deve ser disposta em uma bandeja e ser secada a uma temperatura de 105 mais ou menos 5 graus Celsius, durante pelo menos 24 horas ou até que esta atinja a massa constante. Após o processo de secagem, esta amostra deverá ser resfriada em temperatura ambiente e a massa da amostra seca deverá então ser determinada, correspondente à massa MA. Com os dados registrados ao longo da execução do ensaio, os resultados a serem obtidos serão os cálculos das densidades e da absorção da água. A densidade do agregado na condição seca deve ser calculada conforme a fórmula exposta na apresentação, onde nós teremos o quociente entre a massa da amostra seca em estufa, que deve estar expressa em gramas, e a diferença dos dois volumes, sendo V o volume do frasco calibrado em centímetros cúbicos e VA o volume da água adicionada ao frasco, que corresponde à seguinte equação e deve ser expressa em centímetros cúbicos. VA vai ser então a divisão da diferença entre as massas MD e MC, e só lembrando, MC é a massa do conjunto formado pela massa da amostra na condição saturada de superfície seca, mais a amostra do frasco, expressa em gramas, enquanto que MD é a massa da amostra na condição saturada de superfície seca, mais a massa do frasco, mais a massa de água, também expressa em gramas. E essa diferença deverá ser dividida, então, pela densidade da água na temperatura do banho, que deverá estar expressa em gramas por centímetro cúbico. A densidade do agregado na condição saturada de superfície seca também deve ser calculada conforme a norma e através desta equação que é apresentada na apresentação, onde a densidade vai ser o quociente de MB, que é a massa da amostra na condição saturada de superfície seca, expressa em gramas, pela diferença dos dois volumes que já foi explicado anteriormente. Por fim, o último resultado a ser obtido ou calculado é a absorção de água, a qual é resultante da divisão da diferença da massa da amostra na condição saturada de superfície seca pela massa da amostra seca em estufa, dividindo essa subtração pelo valor da massa seca em estufa e multiplicando o resultado por 100 para obtermos a absorção de água em porcentagem. No relatório do ensaio, devem constar, então, os resultados da média de duas determinações, sendo que as mesmas não devem diferir entre si em mais do que 0,02 para a densidade e 0,2 para a absorção de água. Caso essa condição não seja atendida, deve ser realizada então uma terceira determinação, adotando como resultado a média aritmética dos dois resultados mais próximos dentre os três. Para a expressão dos resultados, a norma determina uma aproximação de 0,01 gramas por centímetro cúbico para a densidade e uma aproximação de 0,1% para a absorção de água. Finalizando a nossa aula, devemos entender a importância de determinarmos a densidade e a porcentagem de absorção de água de agregados. A densidade de agregados afeta diretamente a trabalhabilidade e a resistência de concretos, sendo que agregados de maior massa específica tornam as misturas de concreto menos trabalháveis, porém elevam a resistência do concreto. Ademais, ter conhecimento acerca da densidade do agregado serve para determinar a massa de agregado a ser empregada na dosagem de concretos e argamassas. E, por fim, é de suma importância conhecer a porcentagem de absorção de água de um agregado miúdo, pois a mesma servirá para determinar a quantidade de ligante adicional a ser utilizada nas misturas de concretos e argamassas.
E com isso nós finalizamos a nossa aula e eu vejo vocês no próximo ensaio.